Olá, doutores, tudo bem? Hoje nós vamos falar por que os pacientes não voltam com regularidade no seu consultório. Se esse tema te traz interesse, fica aqui até o final que eu vou te dar uma dica importantíssima para que você possa fidelizar e ter previsibilidade financeira no seu consultório. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui. Por que seus pacientes não voltam, né? E como que a gente pode fazer um plano de acompanhamento para resolver essa situação? Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro que é imprescindível você descobrir como que uma boa consulta pode ser uma aliada sua, mas ela não é suficiente para manter um relacionamento com o seu paciente a longo prazo. Uma boa consulta te garante um bom atendimento naquela data, naquele momento. E apenas isso. Para a gente gerar esse acompanhamento, essa previsibilidade, você vai ter que fazer mais do que uma boa consulta, uma boa técnica. Tudo isso que você aprendeu na faculdade, a parte técnica da medicina, ela é importantíssima e é a chave para o seu sucesso. Mas só que isso não é suficiente para você que acompanha pacientes no processo de envelhecimento, para que você possa acompanhá-los de uma forma mais previsível, tanto para o paciente quanto para você. E com isso você consegue oferecer mais qualidade de vida, mais segurança para o paciente e seus familiares. Em contrapartida, uma previsibilidade financeira para o seu consultório. Bom, olha só, vê se você se identifica com esse cenário. Você faz um ótimo atendimento, um excelente atendimento. Coloca todo o seu conhecimento técnico à prova para ajudar aquele sintoma, aquela queixa que o paciente te traz. Você resolve o problema dele de forma rápida, às vezes numa consulta. Às vezes vai precisar de exames complementares para poder entender melhor, mas você resolve aquela queixa principal do paciente rápido, em uma consulta ou em um retorno. O paciente te elogia, te agradece, sai contando para todo mundo, né, que você é um bom profissional, que você resolveu o problema dele, mas esse paciente não volta. Ou pelo menos não volta no prazo que você gostaria ou no prazo que você determina como sendo o ideal para fazer um acompanhamento desse paciente. E é aí que a gente começa a ter aqueles retornos inconstantes, o paciente só te busca quando tem uma nova queixa, e quando a gente fala de pacientes em processo de envelhecimento, 50 anos ou mais, o objetivo não é só tratar uma queixa, é prevenir que ela aconteça. Então a gente tem que ir atrás desse paciente, porque esse cenário onde você faz um ótimo atendimento, é elogiado, mas nota que o retorno ele não tem uma consistência conforme desejado, e com isso acaba mexendo no seu faturamento, que se torna instável, imprevisível e muitas vezes não sustentável, porque você fica dependendo justamente do paciente voltar e não de uma programação. Você já pegou esse cenário? Você está vivendo esse cenário ou conhece algum colega que está passando por isso? É justamente aqui que a gente quer pontuar. Existe uma falta, uma falha, uma falsa sensação de fidelização do paciente quando a gente faz um bom atendimento. O fato de você fazer um bom atendimento técnico garante, naquele momento, o melhor que você pode ofertar para ele para resolver uma queixa específica, pontual. E com isso, você pode pensar: bom, se eu cuidei desse meu paciente, se eu resolvi a queixa dele, esse paciente vai fidelizar o atendimento, vai fazer um acompanhamento comigo. Mas essa é uma falsa sensação, porque na maioria das vezes o paciente não tem nem a percepção ou a noção da necessidade de um acompanhamento para prevenir declínios funcionais, prevenir patologias. Muitas vezes ele vai buscar um atendimento pontual, nem que esse atendimento pontual seja para fazer um check-up. Esse paciente às vezes não chega com uma queixa específica, mas com uma necessidade. Doutor,
eu vim aqui para fazer um check-up, eu quero fazer um acompanhamento de check-up, mas ele não sabe o que que isso significa, o que que isso de fato é. Muitas vezes ele pensa que simplesmente fazer um check-up é fazer uma lista de exames laboratoriais e de imagem para que ele possa fazer todos de preferência de uma vez, você olhe todos de uma vez e dê o veredito. Esse, muitas vezes, é o que o paciente pensa sobre o check-up. E ele acha que está sendo acompanhado. E você tem essa falsa sensação, né, de que ele é o seu paciente, que você fidelizou esse paciente. Mas, na verdade, ele vai continuar te procurando para situações pontuais, ocasionais. E o problema não é você resolver as queixas dele. Muito pelo contrário, isso é uma solução incrível. O problema é que você fica dependendo dele voltar no seu consultório, não quando é necessário, mas quando ele acha que é necessário. E é justamente nesse ponto que a gente precisa ser claro, ter clareza, expor para o paciente que uma queixa pontual ou exames pontuais não vão resolver para prevenção ou para um acompanhamento do paciente. Principalmente esses pacientes que estão passando por um processo de envelhecimento, né? Eu separei aqui algumas das principais causas que a gente conseguiu observar ao longo desses anos por que os pacientes não voltam. A primeira, sem sombra de dúvida, é a consulta pontual. A maioria das vezes o paciente ele vai com uma queixa específica. Tenho uma dor, não estou dormindo bem, estou constipado, estou tossindo, enfim, é uma queixa, né? Uma queixa isolada. Eu percebo que os meus pais, minha esposa, meu marido tá nervoso, enfim, tem alguma queixa específica, não um conjunto, né, de queixas ou de reclamações para a gente poder resolver e fazer diagnósticos sindrômicos, funcionais, para acompanhar esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente percebe que o paciente não volta é porque ele próprio ele vai no médico quando tem um problema específico, não pela rotina, pela prática, pela jornada de um acompanhamento. Então, esse é disparado a primeira causa. A gente não ignora isso, mas a gente pega isso justamente essa abertura para a gente poder converter esse paciente para que ele tenha a consciência de que resolver algo pontual não é o suficiente para ter qualidade de vida no envelhecimento. A segunda coisa, e isso aqui é o que pega muita gente, é a ausência de clareza, né? Quando esse paciente ele sai do seu consultório, você resolve o problema dele, mas ele sai do seu consultório sem saber o que fazer depois, não é simplesmente, olha, eu gostaria que o senhor voltasse aqui daqui 3 meses, 2 meses, 4 meses. Não, é uma clareza da jornada dele, do que espera daqui para frente durante esse processo de envelhecimento. O paciente ele vai com uma queixa específica, mas ele não pode sair do seu consultório simplesmente com aquela queixa resolvida. Ele tem que sair de lá entendendo, tendo clareza da jornada que é necessário ele fazer com relação à saúde dele, para que ele possa manter o máximo de funcionalidade, de qualidade de vida. E esse é o seu papel, demonstrar com clareza o que é essa jornada do paciente. E junto dessa jornada vem a terceira causa, né? A comunicação. Muitas vezes existe uma falha de comunicação. Você, como médico, você explica para o paciente o que precisa ser feito, como vai ser feito, mas na hora da sua secretária, da sua navegadora, da pessoa que te auxilia nesse processo, se ela não cumpre todas as etapas, quando existe uma falha de comunicação, existe uma quebra de confiança do paciente sobre essa jornada. E é muitas vezes nesse momento, na quebra de comunicação, na falha, é que o paciente não te fideliza. Então ele vai com uma queixa, você explica para ele a necessidade, a importância dessa jornada, desse acompanhamento, mas se a sua secretária não continua essa comunicação eficaz, de forma clara, muitas vezes aí a gente perde o paciente também. E outro motivo, né, que a gente já percebeu que o paciente não volta
né, nesse acompanhamento é quando ele próprio não percebe a continuidade do serviço. Muitas vezes a falha não é da secretária, ele foi para uma queixa, você explicou para ele, ele tem a noção, ele entendeu que precisa dessa jornada, a sua secretária fez tudo, mas você não entregou tudo o que era oferecido para ele. Ou teve falha na entrega da consulta, ou nas escalas, enfim, existiu alguma falha. Esses são os principais pontos para o paciente não fidelizar uma consulta, um acompanhamento, uma jornada focado na qualidade de vida e na funcionalidade dele. E por mais que a gente precise explicar para esse paciente, nós temos uma base, né? A base durante o processo de envelhecimento é a capacidade funcional. Capacidade funcional é a capacidade que o paciente tem de gerir a sua própria vida sozinho, mantendo autonomia e independência. Lembrando que a autonomia é a capacidade de decisão e independência, a capacidade de execução. Aquele paciente que durante o processo de envelhecimento mantém autonomia e independência, ele tem qualidade de vida. E se você consegue provar para ele e consegue demonstrar que você consegue cuidar dele para ele preservar sua autonomia e independência, esse paciente vai te fidelizar. Esse vai. Então ele tem que ter essa clareza sobre a sua saúde, esse plano de acompanhamento muito bem estruturado, mantendo essa comunicação junto à sua secretária, né? E você tendo os pontos de contato, né, bem definidos para justamente a gente ter clareza de que essa capacidade funcional não está declinando. E se estiver declinando, para que a gente possa corrigir o quanto antes. Esse é o grande segredo do processo de envelhecimento, ou melhor, do acompanhamento do processo de envelhecimento. Eu separei aqui para vocês alguns pilares dessa fidelização funcional do paciente. São basicamente 6 pilares. Vamos lá, o primeiro deles é ter um plano anual de cuidado, né? Estruturar como que é esse acompanhamento nos 12 meses do paciente. Não em um mês, não em 2, não em 3, mas em 12 meses, para que você possa ter tempo hábil, né, de cuidar desse paciente, estudar o que está mudando durante o processo de envelhecimento dele e as suas ações, se elas estão sendo eficazes ou não, para que possa ter tempo de correção e melhora dessa capacidade funcional. Então, o primeiro pilar é um plano estruturado durante esses 12 meses. O segundo ponto, ter checkpoints definidos, ter momentos específicos nessa jornada que faça sol ou chuva, existe aquele momento de agir. Esses checkpoints vão ser feitos ou por você, pela sua secretária, por alguém da sua equipe, mas aqueles checkpoints a gente não pode falhar, porque são eles que vão dar a liga, né, durante esse processo de acompanhamento. É justamente ali que não deixa as coisas ficarem soltas. E além disso, a avaliação da capacidade funcional. Esse é um papel médico, né, fazer essa avaliação. A gente pode usar instrumentos, escalas, outras pessoas da equipe para nos auxiliar, mas a interpretação e a condução da capacidade funcional é exclusiva do médico. E é aí onde você entra para poder destrinchar, explicar isso para o paciente, para que ele possa entender e a partir daí a gente criar esse plano estruturado com checkpoints baseado na capacidade funcional de cada paciente seu. O quarto pilar, a sua secretária. A sua secretária, ela não pode ser simplesmente uma agendadora de consultas. Ela não está lá simplesmente para agendar uma consulta ou outra. Não, ela está lá para fazer o acompanhamento desse paciente. Ela é uma peça-chave durante essa jornada, fazendo não só o agendamento, mas uma pré-consulta, uma pós-consulta. Ela vai ser a sua grande aliada durante todo esse processo dessa jornada. E ela vai ser a principal comunicante com o paciente. Vai ser essa sua secretária que vai ser o elo entre você e o seu paciente. Então a comunicação dela tem que estar muito clara. E tem que estar muito clara com os seus princípios, seus valores, a sua forma de atendimento
e o seu plano estruturado. Você vai criar o plano, a sua secretária vai seguir ele, não o contrário. E por último, uma sensação de evolução. Por mais que você acompanhe esse paciente e tenha poucas alterações evolutivas de declínio funcional ou de melhora funcional, é importantíssimo o paciente ter essa sensação, ele ter esse conhecimento, ele saber de fato o que está sendo observado para criar nele não só a sensação, mas esse conhecimento de falar, não, de fato, eu tenho melhorado a minha mobilidade, capacidade aeróbica, capacidade cognitiva e por aí vai. Existem vários fatores que a gente pode olhar nessa capacidade funcional. Então, esses são alguns dos pilares que a gente utiliza para que a gente possa fazer uma fidelização desse paciente. De novo, não apenas uma consulta isolada. Esquece consulta isolada. A gente vai transformar essa consulta isolada numa fidelização funcional, para que esse paciente possa ter retornos programados e, com isso, prevenir o declínio funcional e melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o objetivo. Isso vai dar mais segurança para o paciente e mais previsibilidade financeira no seu consultório. Então, se a gente tem um framework, né, dessa fidelização, a gente segue cada uma dessas etapas. E se a gente tiver esse acompanhamento e ao final dele tiver resultados positivos, ou mesmo se forem resultados negativos, porém otimizados, ou seja, poderia ser pior se não tivesse o acompanhamento, eu te garanto, o paciente tendo essa percepção, ele vai dar mais valor para o seu atendimento. Não apenas para a sua capacidade técnica de resolver uma queixa única e isolada, mas para a sua capacidade técnica e a sua habilidade de resolver o problema isolado e acompanhá-lo durante essa jornada. Esse é o segredo. Isso é o que precisa ser feito em cada paciente. Isso deve ser ofertado constantemente. Você vai ofertar isso, sua secretária vai ofertar isso, qualquer pessoa da sua equipe vai ofertar esse tipo de acompanhamento com o paciente, porque é justamente isso que ele precisa. Então, vou pegar aqui alguns dados que a gente já tem da nossa equipe, só para vocês terem noção do que essa estruturação ela pode causar. Cerca de 85% dos pacientes num plano de acompanhamento, eles renovam desde que você tenha esses resultados. Então, você seguindo passo a passo, você vai conseguir ter esse resultado positivo, ou pelo menos reduzir ou minimizar o dano do declínio funcional a esse paciente. Isso gera uma taxa de retorno, uma nova fidelização por mais um ano em 85% das vezes. Você aumenta o segmento desse paciente em mais de 3 vezes. O paciente que antes te seguiria uma consulta por alguns meses, você aumenta esse tempo que esse paciente fica ligado em você por mais de 3 vezes. O paciente que ia te seguir por, às vezes, 1 ano ou poucos anos, ele vai te seguir, às vezes, por décadas, por conta da segurança e da qualidade do seu atendimento. E o mais importante, a previsibilidade. A gente consegue aumentar a previsibilidade da agenda fazendo esse tipo de acompanhamento em mais de 90%. O que antes era incerto, não sei quanto que eu vou receber de pacientes particulares, com o plano de acompanhamento, a gente consegue ter essa previsibilidade. Então você aumenta a sua previsibilidade, aumenta a sua taxa de retorno do paciente e de fidelização, e você aumenta o tempo que esse paciente fica com você durante toda essa jornada. Tudo isso oferecendo um único produto, um plano de acompanhamento. Pacientes durante o processo de envelhecimento, 50 a mais, eles precisam, muitas vezes eles nem sabem o que é isso, ou nem sabem que precisa, mas eu posso garantir a vocês, pacientes com mais de 50 anos precisam de um acompanhamento, precisam dessa jornada muito bem clara e muito bem estruturada para que a gente possa fazer a nossa parte técnica e funcional da melhor forma possível para o paciente. E a gente, principalmente, não ficar dependendo, né, de alguém, não ficar dependendo, às vezes, de quando o paciente quer voltar ou quando o paciente vir apresentar uma nova queixa.
Sabe aquele paciente que ele estava vindo tudo bem, foi no seu consultório para resolver uma queixa pontual, você fez o melhor, saiu te elogiando e ele guardou o seu nome, o seu telefone, para quando ele precisar, ele te procurar. Isso é muito comum. Mas às vezes ele volta meses ou anos depois, bem pior, porque aconteceu algum imprevisto, não foi visto um declínio funcional iminente. Então a gente tendo essa base, a gente consegue ofertar melhor para o paciente e, em retorno, ter a previsibilidade financeira que a gente tanto almeja no nosso consultório. E aí, gostou desse conteúdo? Fica mais que cada dia eu vou falar algo interessante relacionado a essa capacidade funcional ou plano, né, de acompanhamento aos pacientes. Um grande abraço, fiquem com Deus.